Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos trabalhar os tempos verbais, né? Já sabemos que verbo é uma palavra que indica uma ação, um estado, um fenômeno, não é? Que os verbos têm de primeira, de segunda, de terceira conjugação, e ele admite muitas flexões, e uma das flexões verbais são os tempos, tá? Então, há os tempos e os modos, não é? Os tempos do modo indicativo são presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Mas vamos trabalhar o valor semântico de cada um desses verbos, tá certo? Então, a fonte. Então, veja, os tempos situam o fato ou a ação verbal dentro de determinado momento, durante o ato da comunicação, antes ou depois dele. Durante o ato é o presente, não é? Antes é o passado e depois é o futuro, não é? Então, são três os tempos verbais. Tem o tempo presente, o pretérito, que é a mesma coisa de passado, e o futuro. O tempo presente, o fato acontece no momento, não é? Eu canto, eu estudo, é o agora, é o hoje, não é? É o hoje, é o agora, é na atualidade, cada dia, habitualmente, neste momento. Hoje todos estão felizes. É o presente. O pretérito é o passado, mas há três tipos de pretérito. O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito, tá certo? E aí vem o futuro. O futuro, o fato acontece depois, não é? Veja bem, o futuro, há dois tipos, o futuro do presente e o futuro do pretérito, tá certo? Então, vamos continuar. Então, veja, o presente. O presente não só indica o momento atual, mas ações regulares ou situações permanentes. Por exemplo, tomo medicamentos, tá? É uma ação regular, não é? Estou aqui, não é? Situação permanente. Lá neva muito, situações regulares. Veja que o fato aqui acontece no momento. Se eu tomo, é agora, é neste momento, não é? E o presente tem tem esse valor semântico, tá certo? Então, sempre que cobramos nas provas, você tem que justificar esse tempo aqui. Além de você identificar, primeira pergunta, identifica o verbo. Tomo, do verbo tomar, né? Está no presente porque é um fato atual, né? E aí você vai explicar esse valor semântico do tempo presente. Aí você diz, o presente indica o momento atual, não é? Indica ações regulares, não é? Ou permanentes. Esses são valores semânticos do tempo presente. Isso aí você vai ter que justificar, tá certo? Porque é assim que vamos cobrar esse valor semântico do tempo presente. O presente ajuda, não é? É um fato atual, ações regulares, tudo bem? Então, vamos para o outro. O pretérito.
O pretérito indica momentos anteriores, decorridos ou acabados. Então, o pretérito já passou, não é? Pretérito é passado. Então, momentos anteriores, decorridos ou acabados. Por exemplo, eles fizeram, mesmo isso, fizeram, já aconteceu. Eu não acreditava, não é? No momento no que meus olhos viam. Então, veja que é um momento passado, mas não concluído ainda, não é? Não é eu acreditei, é eu acreditava. E trovejou, passou, aconteceu, né? A noite toda. Então, esse é o pretérito. Mas vamos estudar o pretérito mais especificamente, porque tem o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Vamos lá. Então, veja, existem 3 tipos de pretérito, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Ó, o pretérito perfeito exprime uma ação concluída, uma ação terminada, uma ação passada, uma ação acabada. Por exemplo, ele trancou a porta. Pronto, aconteceu. É um passado terminado, concluído, certo? Esse é o pretérito perfeito. Então, a gente vai colocar a frase ou o texto, você vai identificar o verbo, né? Trancou, que vem do verbo no infinitivo trancar, não é? E aqui está conjugado no pretérito perfeito, trancou. Por quê? Porque foi uma ação concluída, não é? Foi uma ação totalmente passada, né? E uma ação acabada. Então, você pode justificar como um passado concluído, terminado, acabado. Então, esse pretérito perfeito tem esse valor semântico, tá certo? Você vai explicar dessa forma, esse valor semântico. Com certeza, você vai ter que justificar esse pretérito perfeito. Além de identificar, você saber em que tempo está, você vai dizer que é uma ação concluída, uma ação terminada. Aí vamos para o pretérito imperfeito. O imperfeito, ele exprime uma ação anterior ao presente, mas ainda não concluída. Veja, é um passado, mas não é um passado perfeito, terminado. É um imperfeito, não concluído, tá? Uma ação não concluída. Ele trancava a porta quando foi interrompido. Veja, ele trancava. É um passado, mas não é um passado concluído ainda, porque ele ainda trancava, certo? Não é ele trancou, terminado, não. Ele trancava a porta quando foi interrompido. Então, esse pretérito imperfeito aqui, ele é o que mais usamos assim quando conversamos sobre o passado ou quando contamos histórias. Por exemplo, era uma vez um menino que gostava muito de trem, né? Então, veja, é um passado que não terminou, tá certo? É o que mais usamos em história contadas assim sobre o passado, tá bom? Ele trancava a porta quando foi interrompido, tá? É uma ação anterior ao presente, mas ainda não concluída, tá certo? Pode ser também ação habitual, por exemplo,
ele tomava café, ele lia o jornal enquanto tomava café. Então, lia é uma ação, entendeu? Que está acontecendo ainda, não concluída. É no passado, mas é um passado não concluído. É o pretérito imperfeito. Você vai justificar dessa forma o valor semântico. Aí vamos para o pretérito mais que perfeito. Esse pretérito mais que perfeito é eu acho assim um dos tempos mais fácil de identificar, porque ele é diferente. Ele trancara a porta, tá certo? Com essa terminação ra. Então, o pretérito mais que perfeito exprime uma ação anterior a outra ação já concluída. Quando cheguei, é um passado, ele já trancara a porta, tá? Então, veja que esse passado aqui, ele é bem anterior a esse, né? Quando cheguei, ele já trancara a porta. É um passado anterior a outro, tá certo? Esse tempo verbal, ele não é muito assim usado no dia a dia, não, entendeu? Ele é um tempo mais formal, esse mais que perfeito, tá? E é assim, pode ser substituído na fala, assim, no dia a dia, em conversas informais. Quando cheguei, ele já tinha trancado a porta. Você pode usar também a locução verbal, tá certo? Tinha trancado a porta. Mas ele é empregado assim por muitos autores, assim, por muitos autores importantes, tá? Da literatura. Então, é um tipo de passado que ele exprime uma ação anterior a outra ação também terminada, concluída. Quando cheguei, ele já trancara a porta, tá certo? Ele pode ser substituído na fala, em conversas informais. Quando cheguei, ele já tinha trancado a porta, tá? E é sempre com essa desinência aqui, essa terminação ra, tá certo? Esse aí é o pretérito mais que perfeito. Eu acho mais fácil de identificar, não é? Você também vai colocar essa justificativa, tá certo? É um passado, é uma ação anterior a outra já concluída, tá certo? Cheguei e trancara. Então vamos lá. Agora vamos para o futuro, tá? O futuro indica acontecimentos que se realizarão, ou seja, vai ainda acontecer, não é? Então, expressa fatos que vão acontecer, não é? Amanhã iremos a uma festa, não é? E no final de semana teremos um torneio, então ainda vai acontecer. Iremos, você ainda vai. E teremos, ainda vai se realizar, tá certo? Dormirei o dia todo, se for preciso. Ficarei aqui. Ventará durante o dia. Veja que são ações que se realizarão. Esse é o futuro, mas há dois tipos de futuro, tá? Futuro do presente e futuro do pretérito. Vamos ver. Pronto. Existem dois tipos de futuro. Futuro do presente e futuro do pretérito.
certo? Vamos estudar cada um. Você também vai ter que colocar esse valor semântico. O futuro do presente exprime uma ação que irá se realizar. Ou seja, esse futuro do presente, ele é um futuro certo, que acontecerá com certeza, ou irá se realizar com certeza, tá certo? Usamos o futuro do presente para exprimir fatos que vão acontecer com certeza. Esse é do presente. Ó, amanhã lerei o jornal na hora do almoço. Então, é o futuro do presente. Uma ação que se realizará com certeza, tá? Futuro do presente. Aí vamos ao futuro do pretérito, tá? Futuro do pretérito. O futuro do pretérito exprime uma ação futura em relação a outra já concluída, tá? Então, veja, eu havia alertado que chegaria a tempo. Veja que aqui, ó, já tem uma outra ação, tá vendo? O futuro do pretérito exprime uma ação futura em relação a outra já concluída. Eu havia alertado, né, que chegaria. Agora, outra forma também do futuro que você pode justificar, do futuro do pretérito, é para expressar fatos que poderão acontecer no futuro se outras coisas também ocorrerem. Eu falaria tudo se soubesse mais detalhe. Tá vendo a possibilidade? E falaria, mas dependendo da condição, não é? Dependendo de uma condição anterior, tá? Então, você pode justificar dessas duas formas, né? Uma ação futura em relação a outra já concluída, né? Eu havia alertado que chegaria a tempo. Ou você pode expressar também, pode colocar que usamos o futuro do pretérito para expressar fatos que poderão acontecer no futuro se outras coisas também ocorrerem. Eu falaria tudo se soubesse mais detalhe, certo? Então, esse é o futuro do pretérito. Acho que aqui. Aí tem aí uma observação bem importante, tá bom? Paradigma de conjugação verbal. Então, foi postado no AVA o paradigma, quer dizer, o quadro completo, com toda de conjugação, com exemplos de verbos das 3 conjugações. Então, tem um verbo de primeira conjugação conjugado em todos os tempos, tá certo? Tem um verbo de segunda conjugação conjugado em todos os tempos, no presente, no pretérito, pretérito perfeito, imperfeito, e um de terceira, tá? Ou em todos os tempos verbais. Todos os modos verbais e formas nominais. Aí você vai ler com atenção aquele verbo e observar que ali, se for um verbo regular, só vai mudar a terminação. Aí você vai pegar um verbo regular, qualquer que você escolha aí, e vai fazer um quadrinho no seu caderno, com com os mesmos tempos e modos, tá certo? Mudando só o radical do verbo. E aí você treina e aprende todos os tempos, treinando, tá certo? Aí é uma tarefa para você. Aí você faz o quadrinho e deixa no caderno, tá? Você pode fazer também mais de um, se você preferir, assim é bom, tá bom? Aqui terminamos, tá? Vamos só reforçar
tá certo? Então, veja, os tempos verbais do modo indicativo, né? Trabalhamos o presente, não foi? Trabalhamos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Não é isso? Vamos voltar um pouquinho, nós temos ainda um tempinho. Dá para reforçar aqui, tá certo? Vamos ao presente. Então, veja. O presente, muito bem. O presente, o nome ajuda, né? É o agora, é o hoje, é o habitualmente, é o neste momento, não é? O presente não só indica o momento atual, mas ações regulares ou situações permanentes. Tomo medicamentos, situações regulares. Estou aqui, situação permanente. Lá neva muito, não é? Situação do agora, certo? Então, é o presente. Você vai justificar esse valor semântico. Aí vamos para o pretérito perfeito, né? O pretérito perfeito, o valor semântico dele, exprime uma ação concluída, uma ação totalmente acabada, tá? Cabral descobriu o Brasil em 1500. Descobriu, não é? O trem chiou e parou. O carro de passageiros ficou bem na porteira. Então vi aquela menina. Levei até um susto, porque era a menina mais bonita que já vi. Todos os tempos no pretérito passado, assim concluído. Chiou, o trem parou, ficou, né? O carro ficou, o carro de passageiros. Aí vi a menina, levei um susto e a menina mais bonita que já vi. Então, pretérito perfeito, concluído, acabado, não é? Certo? Aí vamos ao imperfeito. O imperfeito exprime uma ação anterior ao presente, mas ainda não concluída. Ele trancava a porta quando foi interrompido. Veja que a ação aqui, ela não terminou. É uma ação que acontece, que não é concluída. Não é concluída. Ele trancava a porta quando foi interrompido. Ele não trancou, tá? Esse tipo de passado é usado quando conversamos sobre o passado ou contamos história. Era uma vez um menino que gostava muito de trem. Então, esse pretérito imperfeito é uma ação que não é concluída totalmente. Vamos ao mais que perfeito. O mais que perfeito é um tipo de pretérito que acontece, mas que tem outro passado, que depende de outro passado, exprime uma ação anterior a outra já concluída, certo? Quando cheguei, essa foi concluída, né? Ele já trancara a porta. Esse tipo de pretérito é usado mais em textos mais assim produzidos, não é? Porque na situação do dia a dia, usamos muito a locução. Quando cheguei, ele já tinha trancado a porta. Na fala, é usado mais a locução, tá certo?
Mas é o que eu acho mais fácil de identificar, porque ele é diferente. Ele trancara, ele não é tão usual assim do dia a dia, porque as pessoas preferem usar a locução verbal. Ele já tinha trancado, tá certo? Aí vamos agora ao futuro, não é? O futuro do presente, que é um passado concluído, não é? O pretérito, o futuro do presente, não é? É um futuro que irá se realizar, não é? Irá se realizar, com certeza, não é? Então, amanhã lerei o jornal na hora do almoço. Então, com certeza vai acontecer, ele vai ler, que é o futuro do presente. É um futuro certo, né? Exprime fatos que vão acontecer. Amanhã iremos a uma festa, final de semana teremos um torneio, tá bom? Então, futuro certo. O futuro do pretérito é um tipo de futuro, é uma ação futura em relação a outra já concluída, tá? Ele havia alertado que chegaria a tempo. Veja que não é um futuro certo, né? Esse futuro do pretérito também é usado para expressar fatos que poderão acontecer no futuro se outras coisas também ocorrerem. Eu falaria tudo se soubesse mais detalhes, tá certo? Aí vem o quadrinho da conjugação de todos os verbos. Você vai fazer um quadro no seu caderno, vai tentar conjugar sem olhar, depois você vai pegar um verbo de sua preferência, o ideal que seja um verbo regular, e aí você vai conjugar, observando que o radical, que é aquela parte que não muda, não é? Por exemplo, cantar, cante, até o T não muda nada. Eu canto, tu cantas, ele canta, cantamos, cantais e canta. Veja que o radical é o mesmo, só muda a terminação. Aí você vai conjugar esses tempos, todos eles. E aí você estuda. E no contexto, na frase, você identifica e, identificando, você vai dar o valor semântico dele, que foi o que trabalhamos agora, o que estudamos agora. Tudo certo? Então, boa tarde e até a próxima.